Tudo bem, pessoal? Nesse vídeo você vai aprender como é que coloca ícone aqui no seu formulário, como é que você escreve algo em um text box e ele já vem aqui automaticamente, letra por letra, número por número, ele já vai atualizando sozinho e muito mais, tá bom? O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, eu já comecei aqui o meu layout, e se você precisar, pausa esse vídeo agora, vai fazer o seu, tenta mudar um pouco o contexto. O que eu estou fazendo aqui é basicamente um spa, que eu vou pagar uma tarifa inicial para entrar. Uma criança pode ser cobrada um pouco mais barato, um idoso pode ser mais caro ou mais barato. Você chega com a tarifa inicial, você escreve aqui. E depois, se você quiser fazer uma massagem, você clica aqui e vai adicionando no valor final. Quero fazer uma meditação também, esse e também esse, vai somando para cá. Se eu desmarco, ele vai tirando o valor ali, ele faz esse cálculo automaticamente. Todos os outros elementos você já viu em outras aulas. Esse daqui é um Picture Box, a gente tem dois botões aqui embaixo, tem todos esses aqui são Text Box, esse daqui também, né? O que mudou é que esse daqui não é um Radio Button que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Esse daqui é um Checkbox. Dá uma olhada como é que escreve aqui no canto da esquerda. Checkbox, tá bom? Ele permite seleções múltiplas. Permite seleções múltiplas. O que significa isso? Eu posso clicar nesse e também nesse e também nesse e também nesse. Maravilha, eu posso selecionar várias opções. O Radio Button, se eu tivesse 4 Radio Buttons aqui, eu só poderia escolher um deles. Ou é esse, ou é esse, ou é esse, ou é esse, tá bom? Existe uma forma de você separar esses elementos que é muito útil quando você estiver usando o Radio Button. Por exemplo, você tem dois Radio Buttons para você escolher uma opção aqui, outros dois Radio Buttons para você escolher e outros dois aqui. Se você não faz uma separação, todos estarão dentro, entre aspas, da piscina chamada formulário, do container chamado formulário. Agora, se você precisa entre os dois escolher só um, entre esses dois escolher só um, você tem como separar, usar separadores, tá bom? Eu vou mostrar para você como é que usa o Group Box, que é um tipo de separador, é um container, tá bom? Existem outros, existe o Panel, existe o Group Box e assim por diante. Eu gosto bastante desse Group Box porque ele é como se fosse uma caixa, dá uma olhada aqui nele, e ele tem um tipo de título aqui nessa caixa, um tipo de separação. Eu vou te falar uma coisa, para usar checkbox, você não precisaria do Groupbox. Eu, nesse projeto, estou usando o Groupbox porque eu quero deixar só mais bonitinho, um pouco mais separadinho. Se você tivesse várias separações de Radio Button, por exemplo, uma coluna, uma caixinha só com comidas, uma outra caixinha com bebidas, uma outra com serviços, aí você precisaria usar, porque lembra que o Radio Button, se você está numa caixa só, que por exemplo é o formulário, você só vai poder escolher um deles, um de vários, tá bom? Então aqui eu vou colocar esse Group Box mais ou menos nessa região para aqui, entre aspas, guardar esses meus elementos. Só que você repara que eu coloquei o Group Box aqui em cima, coloquei ele num tamanho ok, só que ele tapou os meus elementos. Eu posso clicar uma vez com o botão direito dentro desse Group Box, e aí eu peço para enviar para trás, tá vendo isso? Enviar para trás. Eu cliquei uma vez, tá vendo que já está aparecendo de novo, né? Todos aqueles meus elementos? Ainda não é bem isso que eu quero, porque o Groupbox tem essa opção de ser como se fosse uma caixa de organização, e quando eu clico, seguro e arrasto essa caixa, todo mundo devia vir aqui junto. Como é que eu corrijo isso? Porque esteticamente até parece bom, né? Mas se você estivesse usando o Radio Button, eles não funcionariam, só um ou outro ficaria tudo na mesma piscina. Eu vou aumentar aqui o meu formulário de tamanho, vou trazer o Groupbox para cá e aí eu vou trazer todo esse pessoal para cima do meu Groupbox. Ó, clica, segura e arrasta e ele vem para cá. Eu já tinha dimensionado antes, né? Vamos ver se funcionou. Eu vou clicar uma vez no Groupbox, tem essas setinhas aqui, clica, segura, ó lá, agora vai. Agora ele está adequado. Todos esses meus elementos estão dentro deste Groupbox, dessa caixa separadora. Útil para ser uma separação estética, visual mesmo, mas ela pode ser útil quando você quer fazer um grupo de Radio Buttons, outro grupo de Radio Buttons, e aí há uma separação. Como todo elemento aqui no meu formulário, né, como todo controle do formulário, eu preciso mudar o text. Ok, nem todos os controles você tem que mudar o text, né? Mas aqui eu tenho como se fosse um label, como se fosse, e eu vou mudar ele para adicionais, como se fossem serviços adicionais dentro do meu spa. Você tem que pagar mais se quiser fazer ele, tá bom? E eu também vou mudar o name dele, eu vou colocar como GP,
poderia ser GBX, você que manda. Geralmente a gente usa siglas com 3 letras ou 2, e aqui eu vou colocar GP adicionais, ou ADD, GP ADD, tá bom? É o suficiente. Você repara que eu já renomeei tudo aqui, para não ficar muito demorado aqui no vídeo, né? Então aqui o meu layout já está formado. Você vê, inclusive, que eu tenho aqui um ícone. Eu vou te falar como é que coloca esse ícone agora. Então, olha só. Eu coloquei um ícone como se fosse uma massagenzinha. Ele aparece na parte de cima do meu formulário. Olha só, aqui tá pequenininho, eu sei, no vídeo, né? Só que ele também aparece aqui na parte de baixo. Por isso que eu não desabilitei nesse vídeo essa parte de baixo, para você ver que ele mostra um ícone aqui, que é o mesmo daqui. Como é que você faz isso? Bom, você precisa ter um arquivo do tipo ícone, tá bom? Imagem, a gente tem vários formatos, tem o JPG, tem GIF, tem outras tantas. Um ícone aqui do meu formulário tem que ter a extensão .ico, I-C-O, tá bom? Como é que você adquire uma imagem do tipo ICO? Tem alguns sites que você pode usar. Eu deixei reservado aqui para vocês, ó, esse que chama Icon, tracinho, Icons. Na verdade se fala Icons, né? E ele tá meio que aqui em português, mas ele não é um site todo em português, então provavelmente você vai precisar procurar algumas palavras que estão em inglês. Por exemplo, ó, eu quero procurar alguns ícones de carro, eu coloquei car, vou pesquisar, e ele me mostra vários íconezinhos que você pode usar. Eu já usei esse em alguns projetos, já usei esse daqui. Para você selecionar, para você baixar o arquivo já na extensão ICO, tá vendo aqui, ó? É só clicar nesse ICO. Sempre que tiver o ICO, significa que ele tem o formato ICO. Clicou uma vez nele, ele vai abrir essa janela e ele já vai sugerir aonde que você quer instalar, onde que você quer baixar. Olha só, eu tenho uma pastinha que eu já tinha separado esse carrinho, essa daqui que tem um lanche, pode ser interessante para um programa de lanchonete, e esse é o que eu usei. E eu renomeei, né? Massagem.ico, às vezes ele vem com um nome meio esquisito. Então você pode escolher a que for melhor para você, se for um exemplo de algum serviço, de algum clube, de alguma lanchonete, coloca algo significativo, procura por aqui, você pode procurar meio que em inglês ou em português até ele acha, por exemplo, eu vou colocar carro em português mesmo, ele vai achar alguns, mas você está vendo que não é o mesmo formato dos outros, aquele carro que era o vermelhinho que eu já tinha baixado, nem está aqui, mas tem muitos outros, tá bom? Em inglês acho que você vai ter mais opções, você pode dar uma olhada até em outros sites, mas uma vez que eu baixei aquele arquivo .ico, para colocar aqui no meu formulário, eu clico uma vez no espaço em branco do formulário, o meu formulário está selecionado, e eu venho aqui na opção, na propriedade Icon, tá bom? Ícone. Eu clico uma vez nele, a sua, claro, não vai ter ele aqui ainda, clica naqueles 3 botõezinhos, 3 pontinhos, selecione a pasta que você quer, clica uma vez na imagem que você quer usar e clica em abrir. Quando você clicar, já vai estar colocado o seu ícone, tanto aqui na parte de cima, quanto lá na barra ali debaixo do Windows, tá bom? Então, eu acho que no começo foi isso, eu não mexi no código, com exceção daquela propriedade, lembra daquele método keypress para não permitir letras do meu usuário, nem pontuação, nem espaço em branco, aquele evento keypress. Se você não lembra disso, dá uma olhada no vídeo anterior, eu já deixei o tempo certinho que você deve clicar para aprender mais sobre isso. Eu só fiz essa programação e agora eu vou fazer o seguinte, são alguns passos que eu tenho que seguir, tá bom? O primeiro deles, a gente vai ver algumas coisas aqui, né? O primeiro passo é o seguinte, quando o usuário for escrever algo aqui, ele já vem imediatamente para cá. Outra configuração que eu vou fazer é a seguinte, quando o usuário apagar o valor aqui, ele pode ter escrito alguma coisa. Aí, se ele for apagar tudo, quando eu notar, quando eu checar, é um if, né? Quando eu ver que não tem nada, nenhum valor, nenhum número por aqui, eu vou preencher com 0, tá bom? É uma forma também de bloquear o usuário de fazer alguma besteira, de, por exemplo, deixar esse valor em branco e aí ele pedir para cadastrar alguma coisa e aí dar algum tipo de problema, tá? Mas ele basicamente vai fazer todas as contas automaticamente. Você está vendo? Não tem botão calcular aqui. Não tem por quê? Porque a gente vai fazer automático. Antes de fazer automático, eu vou dar uma rodada aqui nesse meu programa. Você vai reparar que ele já entrou aqui no meio, né, no começo. Tem aqui o íconezinho. O meu foco inicial, que é feito pelo Tab Index, já está aqui na tarifa inicial. E eu estou clicando aqui algumas letras, espaço em branco ele não aceita, números ele aceita, é claro, né? É isso que eu queria.
Mas você repara que esses serviços adicionais não estão com preços. Inclusive, ó, eu estou clicando aqui, eu já bloqueei, eu deixei o enabled igual a falso. E nesse campo aqui, você repara que o prompt está batendo ali, mas eu não consigo escrever nada porque ele está naquela propriedade read only habilitada. Então esse cara eu não mexi em completamente nada. Esses 4 text box eu coloquei como a propriedade enabled igual a false e esse valor final, o enabled, está como true, mas eu só coloquei o read only, que nem você aprendeu também no vídeo anterior, tá bom? Botões limpar e o sair. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, você viu que eu abri o meu projeto, não tem valores aqui. A gente estaria acostumado a colocar os valores como text aqui no meu text box, mas eu vou mostrar uma coisa diferente para vocês. Eu quero carregar valores desses 4 text box em tempo de execução. O que significa isso? Eu não coloquei no design valores, números. Eu vou atribuir um número para essas caixas em tempo de execução. E quando que vai ser isso? Quando o meu formulário carregar. E como é que eu faço isso? Lembra dos eventos? Inclusive, o evento padrão do meu formulário é o evento carregar, é o evento load, tá bom? Eu vou clicar uma vez aqui no espaço em branco do meu formulário, venho aqui em eventos e olha só quem já está selecionado. Por que já está selecionado? Evento load é o evento principal desse nosso componente, que é o formulário. Eu vou clicar 2 vezes no load, eu abri aqui o meu código, eu estou no evento carregar. Ao carregar o meu formulário, algo vai acontecer. No evento load, você pode colocar, por exemplo, uma mensagem, seja bem-vindo, usuário, tal, alguma coisa. Eu quero, no evento load, colocar valores lá nos meus 4 text box. Text box de massagem, text box de meditação, limpeza de pele e podologia. Como é que a gente faz isso? Bom, a lógica é aquela, né? Se eu quero atribuir algo no meu text box, eu vou colocar o nome desse text box, ou seja, txtmassagem.text vai receber, é o símbolo de igual, e aí o valor que eu quero. Só que se for um texto, ele vai aceitar numa boa. Se tiver entre aspas, ele aceita numa boa. Se for um número, lembra que você tem que fazer aquelas conversões. Nesse programa eu ainda não vou usar variáveis artificiais, variáveis criadas, tá bom? Porque eu acho que a gente não precisa nesse momento ainda, a gente vai tendo que saber lidar com os componentes que já estão ali no meu formulário. Então o que vai acontecer? Eu quero colocar um valor no massagem, então é txt massagem.text vai receber o quê? O valor, né? O preço dessa massagem terapêutica. Quanto é que custa uma massagem terapêutica? Não sei, mas no meu spa, já que é o spa do Rodrigo, eu vou cobrar numa massagem terapêutica R$ 134, tá bom? Por quê? Porque eu quero, tá? Porque o programa é meu, porque eu quis. Então aqui eu tenho um número, ele está dando um erro, por quê? Porque 134 é um valor do tipo inteiro e o text box só recebe strings, só recebe palavras. Como é que eu arrumo isso? Eu poderia colocar várias opções, tá? Eu vou fazer uma opção diferente para cada linha. Então aqui, desse jeito, eu vou colocar entre aspas. O meu programa vai achar que isso é um texto. Só que assim, de fato, isso é um número, né? Só que em formato texto não vai dar problema nenhum. Vamos ver isso acontecendo ao vivo. Olha lá, 134. Beleza, é um valor que eu queria. Aí, a outra linha, eu tenho aqui como campo sessão de meditação. Então vamos lá, txt meditação.text vai receber quanto que custa uma sessão de meditação. Depende da meditação, né? Depende se tem um mestre de meditação, alguém super poderoso que consegue te induzir ali para uma calmaria ou o que for. Mas aqui no meu spa vai ser baratinho, porque não tem ninguém para fazer isso de alto gabarito. Vai ser só uma sessão, sei lá, 1 hora, bem completa, tem até chazinho, o que for, que custa R$ 20. De novo, né? Esse daqui é um valor inteiro, aqui só aceita valor do tipo string, do tipo palavra, isso é um valor do tipo string, né? Só que aí como é que eu vou fazer a conversão? Eu vou fazer usando aquele ponto to string, tá certo? É um outro jeito de fazer. O resultado é igual. Então você vai ver, ó, 134 e 20. Só que eu converti esse número de um jeito, colocando entre aspas. Esse daqui eu estou convertendo com esse método toString para string, né, para a palavra. Tem até uma ponto e vírgula a mais aqui esquisito. Eu vou tirar ela aqui. A outra linha qual que é? Aquele terceiro elemento, limpeza de pele.
vai ser txt limpeza. Tá vendo que eu criei aquele design e você não teria muita dificuldade em saber quais são os nomes? Por quê? Porque a gente está usando nomes significativos, é importante você se preocupar com isso. Aqui, quanto é que custa uma limpeza de pele, hein? Poxa, depende do massacre que você vai ter, tem umas muito caras, umas muito baratas, mas ali vai ser um negócio até que legalzinho, mas com R$ 50 apenas. Como é que eu vou converter esse número? Dessa vez eu vou converter com aquele processo convert. Convert.toString. Agora eu estou string, toString. Então aqui, eu sei que é to, né? ToString. Então, maravilha. Olha só, são 3 formas diferentes para você poder converter um número qualquer em uma string. Quarto text box é podologia, você cuidar dos seus pés, do calcanhar e assim por diante. TXT das unhas, né? Podologia.text vai receber o quê? Quanto é que custa um serviço de podologia? Sei lá, mas eu vou cobrar baratinho, não sei, é R$ 30. E aí, como é que eu vou converter esse cara? Eu poderia fazer um jeito que, olha, isso aqui até vai, tá? Mas eu vou fazer um outro jeito que funciona, mas eu acho tosco, mas eu vou fazer, porque eu só quero te mostrar possibilidades. O que eu estou fazendo aqui? Eu já tinha comentado isso ou num vídeo anterior ou em aula mesmo, em uma das nossas videochamadas. O que eu estou fazendo aqui é o seguinte, o número 30 é inteiro, e eu estou concatenando com o espaço vazio string. O nosso Visual Studio vai interpretar isso como uma concatenação entre string e um número, e ele acha que esse lado inteiro é string. A gente meio que enganou o Visual Studio. Eu acho essa implementação beirando o horrível, tá? Não estou estimulando você a usar essa. Essa daqui eu acho muito boa. Essa eu acho a melhor, tá? Você colocar ponto to string para converter algo para string, já inclusive te prepara para você colocar menos casas decimais, você coloca parâmetros aqui dentro, você pode colocar em formato moeda e assim por diante, tá? E esse jeito aqui até é ok, para esse momento até que funciona, né? No final das contas, a gente precisava colocar números em text box e foi concluído com sucesso. Agora a gente tem R$ 134, uma massagem terapêutica, R$ 20 a meditação, R$ 30 podologia e R$ 50 a limpeza de pele, mas é óbvio que se eu clicar aqui em alguns desses checkbox, nada acontece, porque eu não programei, né? Mas aqui eu já fiquei feliz que o evento load foi feito, tá bom? Vou salvar aqui tudo. E agora? Agora é o seguinte, eu já tinha travado este campo tarifa inicial para não aceitar letras, nem números, nem espaços, né? Recomendo fortemente que você faça esse tipo de bloqueio, se não for por esse motivo, por esse jeito, usando o keypress, você pode fazer com if e else também, tá? Você pode testar se ele está vazio ou o que for. O que eu vou fazer agora é o seguinte, é uma programação do quê? Toda tecla que eu digitar aqui que for do tipo número, que for uma válida nesse meu contexto, ele já vem para cá, tá bom? E eu também vou fazer outra coisa. Se por um acaso o campo estiver vazio, ele vai preencher com 0. Inclusive eu vou começar aqui, o text dele já começa com 0. Eu vou querer zerar aqui, tá bom? Para ter certeza que sempre vai ter um número. Então, como é que eu vou programar agora? O seguinte, toda vez que eu mudar um texto aqui, algo vai acontecer. É como literalmente mudar texto, mudança de texto. Text changed é o nosso evento principal de um text box. Olha lá ele, text changed. É como se fosse texto mudado. Toda vez que mudar um texto, toda vez que você incluir algo ou apagar algo, algo vai acontecer, tá bom? O que vai acontecer? Eu quero que aconteça o seguinte, toda vez que eu incluir um novo número aqui, ele já vem para cá, automaticamente. E também, se por um acaso o usuário for engraçadinho e querer apagar esse valor 0, ou então quando ele apagar o valor do carro total, nunca vai ficar vazio. Se a gente fizer um teste, se essa caixa de texto estiver vazio, atribua o número 0, tá bom? Olha como é que é isso na prática. Vou clicar 2 vezes aqui, eu posso clicar 2 vezes, porque o evento que eu quero manipular, que é o text changed, é o principal. E vai ter 2 mesmo, ó. Um para keypress, o outro para text changed, podia ter outros tantos, tá bom? É assim que funciona mesmo. Então, aqui, o que eu quero fazer em primeiro lugar? Eu quero primeiro testar se o campo está vazio, porque se ele estivesse vazio, totalmente apagado, eu preciso atribuir o valor 0 naquela caixa. Então, vamos fazer isso. Ó. É um if, porque é uma condição, é um teste, se o txt inicial, que é o nome que eu dei lá em cima, tá? txt inicial.text
for igual a vazio, lembra qual que é o símbolo do igual? É igual, igual, né? Poxa, mas é igual, igual, não é só isso? Não, um igual só é o símbolo de atribuição de valor. Eu estou atribuindo o que está à direita lá para o componente da esquerda. Quando eu quero fazer comparação, é igual, igual. Então, se a caixa de texto inicial, que é essa daqui, for igual, tiver um valor igual a vazio, tá? É uma string, só que não tem nada aqui dentro. Não coloque espaço, tá? Porque você quer realmente o vazio. Se a caixa de texto inicial tiver um valor vazio, como propriedade text, né? O que eu devo fazer? Lembra que eu falei que eu queria atribuir um valor zero lá naquela caixa? Como é que eu faço isso? Txt inicial.text vai receber zero. E aí você usa qualquer um dos métodos para tornar ele string, tá? Eu vou usar aquele ponto to string, eu acho mais breve, mais elegante. Eu não preciso colocar abre e fecha chaves aqui dentro do if. Olha, como a consequência desse meu if só tem uma linha, eu não preciso, tá bom? Fica até mais bonitinho assim. Ah, mas eu posso usar? Claro que pode. Você poderia colocar o fecha, abre e fecha chaves. Só que eu não vou usar para esse porque só tem uma linha, mas eu tenho como consequência outra, né? O else, uma consequência de duas linhas, então eu vou te mostrar. Por enquanto ela só vai ter uma agora, mas depois eu vou ter que incluir outra, tá? Então eu vou colocar aqui como else, abre e fecha chaves, eu vou colocar o seguinte, lembra de uma coisa, toda vez que o usuário mexer no texto do txt inicial, quando ele modificar alguma coisa aqui, eu preciso testar se aquele campo está vazio, porque se ele estiver vazio, eu atribuo zero, ou seja, o usuário nunca vai conseguir deixar ele vazio. Agora, se não, ou seja, se o campo não estiver vazio, eu quero simplesmente que este campo receba o valor deste campo. Tudo bem? Toda vez que eu mexer alguma coisa aqui, esse cara vai receber o valor dele. Então é essa a ordem, né? Esse campo, que é o txt final.text, vai receber txt inicial.text, tá? Fácil assim. Vamos dar uma olhada e aí eu coloco na prática para você visualizar o que está acontecendo. Txt final.text vai receber o txt inicial.text. Eu não preciso fazer conversões aqui, por quê? Porque isso é uma string e isso é uma string. Ah, mas tem um número lá dentro. Sim, mas é um número que está no formato string, do mesmo jeito desses todos os caras aqui. Vamos ver na prática porque não sei se ficou muito claro, às vezes eu te mostrando imagens fique muito mais evidente. Primeira coisa que você está vendo é o seguinte, foco já está nessa caixa, já tinha zero porque eu tinha colocado no modo design, né? Então o que eu vou tentar fazer agora? Confia em mim, eu estou clicando em algumas letras, nada acontece. Por quê? Porque eu tinha bloqueado letras, símbolos, espaço em branco e assim por diante. Eu vou colocar aqui um valor como se fosse a tarifa inicial para entrar no meu spa, como se fosse o meu clube, né? Eu estou cobrando agora R$25, tá bom? Você reparou que eu mudei aqui, já mudou para cá? Para cada caractere, reparou, eu estou escrevendo aqui, vai aparecer coisa diferente ali. Toda vez que eu mudo um texto na minha caixa de texto, está sendo atualizado lá embaixo também, ao vivo, tá bom? Você não está precisando clicar em botão calcular nenhum, tá? E toda vez que eu estou apagando também. Agora eu vou tentar apagar tudo, tá bom? Eu vou tirar o 5, vou tirar o 2 aqui, vamos ver o que vai acontecer. Veio o 0, tá vendo? Por quê? Por que veio esse 0 do nada? Não, porque eu fiz um teste. Toda vez que eu tentar limpar essa caixa, ó, eu vou apertar o backspace, ele vai fazer um teste, porque ele faz esse teste toda vez que o texto muda. Se a caixa ficar vazia, atribui 0. E você nem vê isso, porque o computador faz isso muito rápido, tá? Isso fica transparente para você. E aí assim a gente garante que esse campo sempre vai ter um númerozinho, 0, e esse campo também. Esse campo aqui, eu não posso mudar, porque ele está como read only, tá bom? Esse daqui é claro que eu posso fazer as minhas alterações. Então, só nessa daqui a gente já viu uma função importante aqui, bacana, de se usar, deixa bem mais automatizado algumas coisas. Mais para frente eu vou colocar mais um campo aqui que você precisa entender, mas ele veio depois, tá bom? Agora, o que acontece? Eu preciso programar esses checkbox, tá bom? Vou programá-los. Basicamente, o que eu preciso saber? Toda vez que o usuário clicar aqui, vai ser feito um teste dentro do método checkedChanged. É como se fosse mudança de checagem, para ver se de fato foi checado. Sabe aquele certinho que está aqui?
Toda vez que você clica em um checkbox, ele entra nesse método CheckedChanged, porque ele sabe que alterou o status dele. Podia estar assim, limpo. Se eu clico aqui, ele vai entrar no método CheckedChanged. Se eu clico de novo, ele vai entrar no método CheckedChanged, tá bom? Então, o que a gente vai programar em cada um desses checkbox? Eu vou fazer um teste se ele foi clicado, se ele está clicado, tá bom? Porque se ele estiver clicado, eu vou fazer com que este campo receba o valor dele mesmo, mais esse valorzinho que está aqui, que não está aqui, que você não está vendo, né? Porque ele aparece em tempo de execução, mas é esse 134. E se ele desmarcar, eu vou fazer com que esse campo receba o valor dele mesmo menos esse. Então é mais ou menos a mesma linha de código. Quando eu clico aqui, ele vai receber esse valor, vai receber ele mesmo mais 134 e quando eu tirar, ele vai fazer ele, o final, vai receber ele mesmo menos 134. Deixa eu só forçar com que esse campo também comece com 0, para a gente não ter problemas de somas e de atribuições ou algo assim. Começou tudo zerado, está de graça, e aí você vai colocando a tarifa inicial e os seus complementos. Vamos programar então o checkbox. Então eu vou clicar 2 vezes nesse checkbox, porque eu quero acessar o evento principal dele, que é o CheckedChanged. Tá vendo ali? O nome do meu checkbox, eu coloquei CBX, CheckedChanged. Tá bom. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um teste. Lembra? Sinônimo de teste é if. Se o checkbox aqui da massagem foi selecionado, ele foi checado. Como é que eu faço isso? Eu coloco o nome dele, CBX massagem, ponto checked. Ali, ó, ponto checked. Eu poderia parar por aqui. Eu poderia perguntar, ó, porque o checked é uma opção booleana, ou está sim ou não, ou é true ou é false. Eu vou testar o seguinte, se essa caixa foi selecionada, mas geralmente a gente coloca mais complemento. Assim já funcionaria perfeitamente, mas eu quero testar se o status dele está igual a true, ou seja, se ele foi marcado, se ele está verdadeiro, se a checada está verdadeira. E qual que vai ser a consequência disso? Esse campo, txtfinal.txt, vai receber txtfinal.txt, ou seja, ele mesmo, mais o valor que está aqui, tá? Como é que é isso? Então vamos aqui na consequência, né? txtfinal.txt vai receber ele mesmo, txtfinal.txt, mais esse campo aqui, que provavelmente se chama txtmassagem. Então é txtmassagem.txt. Isso vai dar certo? Putz, olha só, eu já sei o que vai acontecer aqui, né? A gente tem um texto e outro texto, e o símbolo de mais. Ele não vai fazer soma, ele vai fazer uma concatenação. Vamos dar uma olhada nisso? Eu já tenho 0 aqui embaixo, né? Eu vou colocar um valor aqui, tipo, o valor do ingresso é 20, e eu vou colocar até 26 para ficar depois a conta mais perfeitinha. Quando eu clicar aqui, ó, já estava 26. Olha esse valor como é que ficou. 26.134. Ele não fez soma nenhuma aqui, ele só concatenou esse com esse. E aí não adianta eu clicar aqui porque eu não programei o oposto, né? Como é que eu tenho que fazer então? Puxa, aí que é meio chato ficar lidando com esses controles, né? Eu vou ter que converter esse cara para um número inteiro ou decimal, esse também, e depois tudo isso, esse lado inteiro, para string, para poder levar lá para o txt final. Aos poucos, tá? Vamos por partes. Eu quero converter esse daqui para um número. Como é que eu faço isso? Uso o convert. Convert.to. Eu vou colocar decimal, eu acho que funciona sempre muito bem. Então, vou converter só esse cara aqui, ó. Esse campo agora, o final, agora está decimal, tá? E ele não está indicando erro, mas ele não sabe o que eu quero aqui. Ele ainda vai concatenar, eu não quero isso. Eu quero converter aquele outro campo, o txt mensagem. Então eu só copiei e colei ali para ficar mais fácil e fecho aqui também. Aí ele vai dar um erro, é claro, porque isso aqui, né, esse txt final, agora é decimal. O txt mensagem agora é decimal. Decimal com decimal vai ter conta, maravilha. Só que agora esse lado inteiro é decimal e esse daqui é do tipo string, né? Então eu preciso converter
tudo, ou seja, daqui até lá ao final, e eu vou colocar o quê? Ponto toString, que é um jeito bem bom de fazer esse tipo de conversão. Vamos ver agora se pelo menos ele está fazendo a conta. Eu vou salvar tudo, clicar em iniciar, vamos ver como é que ele reage. R$ 20 de ingresso. Cliquei na massagem terapêutica, 154, a conta está fazendo sentido. E é isso que eu quero, fez conta, né? Só que se eu clicar aqui, nada acontece, porque eu não programei o contrário. E se eu clicar de novo, ele soma mais. E fica somando mais eternamente, porque a gente não tem o oposto, né? Não tem se eu desmarcar o que acontece, e é isso que eu vou programar agora. Então você repara que eu já tenho a minha linha de consequência se isso for verdadeiro. Agora eu preciso programar se isso não for verdadeiro, ou seja, se for o contrário, se for falso, else, se não, né? Só tenho uma linha de consequência, tá vendo? E mesmo se eu estivesse quebrando ela em várias, seria ainda uma linha. É um comando, é o comando de atribuição. Se eu tivesse mais de um comando na consequência do meu if, seria obrigatório usar chaves, tá? Então, aqui no meu else é basicamente a mesma linha de código, exatamente a mesma, só que ao invés de fazer uma conta de mais, eu vou fazer uma conta de menos. Ou seja, aquele meu txt final, esse cara, vai receber o valor dele mesmo menos o valor daquela caixa que tem a massagem, tá bom? Eu tinha adicionado, agora eu vou tirar. Vamos ver como é que funciona isso? De novo, agora vai ficar mais caro, tá? R$ 100, ele já mudou ali. Clicou 234, clicou de volta 100, né? É o valor original ali, porque eu não selecionei outras coisas. Gente, isso é tranquilo como isso, tá vendo como é fácil? Simples. Os outros checkbox vão ser idênticos. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido aqui, é quase que um copia e cola, mas eu tenho que ir mudando os nomes, mas é sem emoção no final das contas, né? Então eu vou clicar, mas fica ainda no vídeo porque eu preciso te passar uma instrução nova que é a criação de subrotinas, tá bom? Eu vou colocar na timeline também quando é que chega, mas não vai saindo agora do vídeo porque você tem coisa para aprender ainda, tá bom? Mas eu preciso continuar aqui com esses botões, com esses checkbox. O da meditação vai ser muito parecido, né? If, else aqui, maravilha. Eu só preciso ficar esperto. Aqui eu vou tirar um pouquinho o zoom porque a linha está muito grande. Aqui agora eu estou na meditação, então eu preciso checar se o CBX da meditação... Opa, aqui, fiz besteira, pera. CBX meditação, ali. Se ele foi clicado, lembra o seguinte, ó, o normalzão é você fazer se ele checked igual a true, mas dá para você deixar ainda mais elegante colocando assim, ó, sem o igual a true. Se você quer conferir se ele foi checado, já está escrito aqui, ó, se o CBX meditação foi checked, já é true, né? Se você quisesse testar se ele é falso, aí você colocaria igual a false, tá? Então aqui é igual a igual, eu só vou mudar ao invés de txt massagem, eu vou colocar txt meditação, porque agora o contexto é outro. E aqui é a mesma coisa, meditação. Tá vendo? Quando ele não está no autocompletar, aperta e segura o CTRL, dá um tapa no espaço e ele já autocompleta se ele não tiver dúvida alguma de qual é a palavra. E acabou esse meditação, né? Vamos dar uma olhada ao vivo para ver como é que está funcionando, se é que eu não errei nada. Vamos colocar valores fáceis, então eu vou colocar só 16 para ficar um valor redondinho aqui, 150. E agora quando eu clicar aqui tem que aparecer 170, legal. Quando eu clicar aqui de novo, 150 e clicou aqui, só 16. Beleza, você está vendo que é tudo muito parecido. Vou fazer rapidinho limpeza de pele e o podologia. Então, tela cheia. Tenho que clicar 2 vezes no checkbox, limpeza de pele. Ctrl V. Aqui não é mais CBX massagem, é o CBX limpeza. E aqui também não é mais o TXT massagem, é o TXT limpeza. Idem para o aqui de baixo. Limpeza. Bacana, acabou. Já vou fazer agora do podologia. Mesma coisa. CBX podologia. Ó, quando ele tem dúvida, ele me mostra opções. Maravilha. Aqui TXT podologia e TXT podologia também. O que eu tinha para fazer nesses checkbox, eu acho que foi concluído com muito sucesso. Você poderia ter muitos checkbox, muitos adicionais, muitas opções. Mas aqui, ó, eu nem vou mudar aqui só para ver os preços. 134 volta, 20 volta, 50 volta e 30 volta.
Perfeito. Aqui posso ir combando, né? Eu quero fazer o pacote completo, maravilha. E a taxa mais uns 25. Olha lá. Você acabou de reparar um problema que eu não tinha arrumado. Eu deixei no final realmente para você ver o drama, para você ver por que eu precisava fazer e o que a gente vai programar. Se você não acompanhou, né? Eu vou fazer de novo. Eu estava aqui feliz e contente, clicando aqui nos adicionais e maravilha, mas aí eu esqueci de colocar a tarifa inicial. E aí eu fui pôr, tá? Ó, já estava tudo somado ok, e aí eu fui falar que é R$ 25. Pô, ele zoou tudo, tá vendo isso? Ele só ficou o valor final 25 e os meus outros valores? Aí que tá, meus amigos e minhas amigas. Se eu mexer aqui no tarifa inicial, toda vez que o texto mudar no tarifa inicial, eu devo desmarcar os checkbox. Então, eu mexi alguma coisa aqui, desmarca tudo, e aí você começa do zero. Toda vez que você quiser, até porque a tarifa inicial, você tem que colocar ela primeiro, mas o usuário não tem a tua cabeça, ele não conhece o que você pensou, e você tem que ficar alerta em relação a isso. Você não controla o que o usuário faz com o seu programa depois que ele sai do seu controle, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora é o seguinte, eu preciso programar para que toda vez que eu mexer aqui no texto desse text box, ele vai desmarcar qualquer opção que está marcada, tá bom? Como é que a gente faz isso? Poxa, tem várias formas. Você consegue atribuir esse cara como checked igual a false, e você faz isso várias vezes, aí quando você clica no limpar, você teria que fazer as mesmas linhas de código e fica copiando e colando, e o código fica gigantesco. Eu vou te mostrar uma outra opção, que é a criação de uma subrotina, tá bom? Você vai programar ela uma vez, o bloco de código da subrotina, da tarefa que você tem que fazer, você vai programar uma vez, e depois toda vez que você quiser aquela tarefa, para que aquela tarefa seja implementada, você só chama essa subrotina. Subrotina a gente costuma falar o seguinte, que é um conjunto de instruções que você não quer retorno nenhum. Você não quer saber se o resultado foi feito ou não. Você manda e o computador vai concluir para você. Vamos ver como é que faz de forma mais prática. Olha só, lembra que eu estou aqui no text changed, né? Eu tinha feito esse teste para saber se o inicial estava vazio, porque se tivesse eu teria que colocar o valor 0, se não eu já ia atribuir o valor que estava aqui nesse campo, ou em outras palavras, esse campo ia receber esse campo. Só que toda vez que muda o texto eu também tenho que fazer questão, eu tenho que ver se os checkboxes estão desmarcados, eu tenho que forçar desmarcar, tá bom? Senão não vai funcionar. Poderia aqui colocar todas as 4 linhas de esse cara ponto checked igual a false, esse cara ponto checked igual a false. Eu vou criar uma subrotina que quando eu precisar fazer isso ele vai fazer de uma vez só, quando eu clicar no limpar ele vai fazer com uma linha de código só, mas eu tenho que criar isso. O que eu vou fazer agora é então criar uma subrotina. Vou criar uma subrotina. Como é que eu crio uma subrotina? Você não pode criar subrotinas dentro dos métodos. Então, ó, não coloque no keypress, não coloque no load, não coloque no text changed, não coloque no checked change, nem em lugar nenhum aqui. Você não vai colocar dentro desses caras que foram montados quando você clicou 2 vezes aqui nos componentes. Eu recomendo fortemente que você crie uma subrotina ou um método, né? É outra forma de falar, logo depois do fecha-chaves dessa opção do Initialize Component, tá bom? Fechou chave do Initialize Component, você pode começar a escrever alguma coisa aqui. Você repara que parece que ele não está em lugar nenhum, mas na verdade ele está dentro do seu formulário mesmo. É uma coisa que existe aqui e ele vai servir para o texto que você escrever aqui, o código que você escrever aqui, vai poder ser acessado nesse bloco de código, nesse também e nos outros tantos, tá bom? Ele pode ser reutilizado, é quase como o conceito de variável global, se você precisar criar uma variável que pode ser acessada em vários outros lugares. Para saber mais sobre variáveis globais, não perca os próximos episódios. Mas agora a gente vai criar uma subrotina, tá? Como é que eu coloco isso? Eu vou escrever aqui void e o nome da subrotina que eu quero. Como essa subrotina vai servir para desmarcar checkbox, desmarcar a seleção, limpar o checkbox, eu vou chamar ela de limpar checkbox. Estamos criando aqui uma subrotina que, quando eu chamar essa subrotina, ela vai executar todas as linhas de código que tiverem aqui dentro e eu só vou programar ela uma vez e consigo reutilizar, tá bom?
que é void? Olha, como a gente tá, isso aqui já é um conteúdo um pouco chato de você entender de uma primeira vez, a gente volta a falar isso algumas vezes e em outras matérias inclusive. Só que o void é como se fosse nada. Void é nada. Toda vez que você cria um método ou uma subrotina, que é o meu caso, você precisa colocar o tipo de retorno que ele vai nos dar. Se ele vai retornar um número lá para quem chamou, se ele vai retornar uma palavra para quem chamou. Quando eu coloco void antes do nome do método ou da subrotina, eu estou querendo indicar que esse método ou que essa subrotina não vai ter retorno algum. Ele só vai operar o que ele precisa, pronto, acabou. Vai ficando mais claro ainda nesse vídeo, tá, gente? A gente precisa implementar algumas coisas para você literalmente ver o código e ver acontecendo algumas coisas. Então aqui o que nós temos? Void limpar checkbox, eu estou criando esse meu método, né? Na verdade essa subrotina. E o que eu vou fazer agora? Eu preciso mostrar para o C# que isso é um método ou subrotina. Como é que eu faço isso? Você lembra quando eu estava escrevendo algumas coisas aqui, eu falava, olha, se tem o cubo é um método, e quando tem método tem o abre e fecha parênteses? Você lembra disso? Se você não lembra, eu vou colocar agora aqui na tela para você. Eu vou usar o ponto toString, né? Lembra? Quando tem um cubinho roxo, indica que é um método. E quando é um método, eu preciso colocar abre e fecha parênteses. Aqui vai ser a mesma coisa. O limpar checkbox é uma subrotina, mas a gente também pode chamar ele de método. Eu estou criando um método. E você sabe que todo método precisa do abre e fecha parênteses, tá? E esse método tem um corpo, ele tem uma estrutura. Eu vou dar um Enter, vou abrir chaves, tá bom? E agora olha que bonito. Eu tenho um método, uma subrotina, na verdade, chamado limpar checkbox. Eu sei que ele é um método porque tem esse abre e fecha parênteses. Olha outro método aqui, o método que inicia os componentes dentro do formulário. E por que desse void mesmo que eu não entendi? Void indica que esse método não vai ter algum retorno. Quem chamar esse método, essa subrotina, não vai esperar, não vai demandar um valor de volta. Ele simplesmente vai mandar executar. Eu vou te dar um exemplo agora, olha só. Imagina que começou a chover na ETEC, lá no laboratório da ETEC, e eu quero que os alunos me ajudem a fechar as janelas, tá bom? É um método, não é? Eu tenho um conjunto de várias tarefas. Os alunos têm que se levantar, os alunos têm que puxar a janela, os alunos têm que voltar lá nas cadeiras deles. É um conjunto de várias tarefas. Só que assim, quando eu peço para os alunos fecharem as janelas, seria que fecha janelas, eu não quero que o pessoal faça o que eu pedi e depois que eles me devolvam uma informação do tipo, professor, a janela está fechada. Poxa, meu amigo, eu vi que a janela está fechada, não precisa você falar para mim, certo? Eu não estou exigindo retorno de você depois de você executar as tarefas que eu pedi. Então, esse tipo de tarefa que eu pedi aí para fechar a janela, você fecha, pronto, acabou. Agora, se a gente estivesse no laboratório e eu precisasse que a coordenação falasse com vocês, eu iria pedir para um aluno descer lá na sala da coordenação e chamasse o coordenador ou coordenadora. E aí o que acontece? Eu preciso de um retorno. Eu mandei você fazer alguma coisa, você vai cumprir alguns comandos, tipo descer as escadas, andar, falar com a coordenação, pedir para ele volta. Ou então eu posso pedir uma informação, né? Você vai perguntar algo para a coordenação. E aí, quando eu peço isso, quando eu mando esse método ser executado, eu preciso do retorno, certo? Se eu pedir para você pegar uma informação da coordenação, eu estou esperando resposta. E se eu estivesse esperando resposta, não seria void, seria, por exemplo, resposta, palavra, seria uma string. Ou seja, desse jeito, esse método limpar checkbox teria que ter ao final dele um retorno, um return, e aí você colocaria aqui uma string, tá? Mas não é o caso agora. Eu sei que essa parte é meio complicada, meio chata de aprender agora, mas você já precisa ir entendendo algumas coisas. A gente está criando aqui uma subrotina que você pode chamar de método, e esse método não tem retorno, por isso que eu coloquei aqui void. Você vai reparar que só tem linhas de comandos. Literalmente, eu estou comandando algumas coisas acontecerem. Eu não estou fazendo operação matemática, eu não estou depois querendo devolver um valor para quem chamou. Essa história de quem chamou também vai ficar claro daqui a pouco, tá? Eu já vou ficar muito feliz se você entender que o nome dessa subrotina não é void. Void é o tipo de retorno desse método. O método ou subrotina chama limpar checkbox, tá?
Então, o que o limpar checkbox faz? Poxa, o próprio nome está falando, né? Ele vai limpar os checkbox. E como é que eu faço isso? Coloque o nome do seu checkbox, no meu caso é CBX, o primeiro deles era massagem. E aí eu vou colocar .checked igual a false. Ou seja, eu estou atribuindo o valor falso para aquela propriedade checado, ou seja, ele vai ficar desselecionado, tá? Quando eu chamar esse limpar checkbox. Vou fazer isso com os 4. CBX, qual que era o próximo ali? Meditação depois limpeza de pele. CBX meditação .checked igual a false. Aí a gente tem o que mais? CBX era limpeza de pele .checked igual a false. E depois o CBX da podologia .checked igual a false. Eu só tenho 4 checkbox, eu estou deixando todos eles desmarcados toda vez que eu chamar esse limpar checkbox. E como é que eu chamo um método? Como é que eu chamo um evento? Como é que eu chamo uma subrotina? Em algum lugar do seu código, por exemplo aqui, ao mudar o texto do meu text box inicial, eu testo se ele está vazio, se ele tiver o marco 0. Se não, olha só, eu vou chamar o método. Olha como faz. Assim, simples assim. Você coloca o nome do seu método e abre e fecha parênteses. É só isso que você precisa. Você repara então que na criação de um método você precisa ter 2 momentos. O momento da criação do seu método ou subrotina. A sua criação precisa de um tipo de retorno. Se você não quer retorno, você coloca void. O nome dele, geralmente a gente coloca com letra maiúscula aqui na primeira letra, abre e fecha parênteses, e aí dentro dele, você coloca dentre as chaves, né, as tarefas que ele precisa fazer. E quando que isso vai ser executado? Quando você chamar. E como é que eu chamo? Você precisa colocar o nome dele em algum local, por exemplo, num botão ou depois de uma tarefa ser feita, que foi o meu caso aqui. Vamos testar? Olha só como é que ele vai funcionar aqui. Eu vou marcar todos, só para ver qual é que é, né? E lembra que eu fiz essa linha de código para, se por um acaso tiver qualquer mudança aqui, ele já vai desmarcar. Vamos ver se vai funcionar. 1, 2, 3 e... Olha lá, desmarcou todos, tá vendo? Eu vou reutilizar essas linhas de código depois no limpar. Só que eu não vou só copiar e colar isso. Lá no botão limpar, eu vou programar para o botão limpar chamar esse método que se chama limpar checkbox. Então eu programei uma vez e eu posso chamar ele quantas vezes eu quiser, mas eu não preciso ficar copiando e colando esse bloco de código. Aí você vai falar, nossa, mas é muito mais trabalho, eu prefiro mesmo copiar e colar, é mais seguro. Parece mais fácil copiar e colar, talvez, porque é a primeira vez que você está vendo esse método, declaração de método e depois a chamada. Você vai reparar, imagina, se esse método limpar tivesse 70 linhas de código, você não precisaria copiar 70 linhas de novo e de novo e de novo. Toda vez que você precisa chamar esse blocão de código, você só coloca uma linha. Fica muito mais elegante e muito mais fácil de lidar com esse código. Já fiquei feliz, tá? Você reparou que eu tinha marquei alguma coisa. Opa, vou mudar aqui, esqueci que escrevi errado a tarifa. Vou colocar aqui, ele apaga tudo, para você ter certeza que os valores vão ser computados de forma adequada. A gente já está terminando esse código, na verdade, né? Só falta colocar o botão limpar. O que o limpar vai fazer? Vai atribuir o valor 0 aqui e o 0 aqui e vai chamar o evento, o método, o subrotina, limpar checkbox. Vamos dar uma olhada? Botão limpar, clico 2 vezes. Primeira coisa que eu vou fazer é atribuir valor 0 lá no inicial. txtinicial.text vai receber o valor 0.toString. Lembra que eu preciso converter. Idem para o nosso txt final, né? Então, vou selecionar aqui, txt final, beleza, também 0. E agora, que mais, né? Esse resetou, e agora eu preciso desmarcar todo mundo. Eu não vou copiar e colar todos aqueles códigos, eu vou simplesmente chamar um método, chamar uma subrotina. Como é que ela chama? Limpar checkbox. Tá vendo o cubinho aqui, ó, que é um método. Enter, ó lá. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Aqui não é para você colocar void, aqui não é para você colocar abre e fecha chaves. Isso tudo só aconteceu aqui em cima quando você
criou o evento, tá bom? E tá quase pronto, hein? Acho que o botão sair tá ali, depois eu faço uns testes, close, tá fácil. Vou fazer alguns testes rápidos, se eu não esqueci de nada, acho que vai ser ok. Então, inicialmente ele vai te custar R$30, já apareceu aqui, ó. Toda vez que eu mudo, muda ali em cima e embaixo. Se eu zerar tudo, colocou 0. Se eu apagar tudo, ele atribui 0 aqui e aqui. Então, chance de falha baixíssima. O ingresso que eu quero cobrar é de R$16. E aí eu vou colocar massagem terapêutica. Beleza, ó, clique e volta, clique e volta. Faça esses testes antes de me mandar, por exemplo, antes de mandar para um cliente. Você tem que testar várias possibilidades. Teste para ver se está funcionando. Aqui os valores estão ok. Aí ele tem que dar 66, maravilha. E aqui tem que dar 46, tudo em ordem. Vou marcar todos, porque eu estou testando. Vou clicar em limpar, zerou, zerou, fechou tudo. Vou selecionar eles, aí eu mudo alguma coisa aqui. Beleza, ó, ele zerou de novo, ele desmarcou todo mundo. Vou limpar e vou sair. Gente, basicamente foi isso. Se você entendeu aí, espero que tenha entendido, né? Marca aí um joinha, comenta alguma coisa se você precisar aqui no YouTube, mas você pode falar comigo, né? Os nossos alunos desse semestre conversem comigo lá pelo Teams, que eu consigo tirar uma dúvida. E basicamente esse foi um programa que você aprendeu sobre o Text Changed, né? A gente manipulou algumas coisas, travou o usuário em algumas formas diferentes do que só aquele key press. Colocamos valores automaticamente aqui na caixa, escreveu aqui, já aparece aqui, usamos checkbox, usamos esse container chamado de groupbox, que é muito importante se você tiver que usar pequenos grupinhos de radio button. Aqui eu só estou usando de forma bem estética mesmo, e a gente viu também como é que cria um ícone, tá bom? Nossa gravação já está em 50 minutos, parece que essa é a média, né, das nossas aulas de técnica de programação. Espero que você faça o seu, coloque do seu jeito, pode colocar mais itens, modifique a estrutura, o layout, muda, ao invés de spa pode ser restaurante, pode ser cinema que você paga o ingresso e aí você pode comprar pipoca e ou refrigerante e ou alguma coisa assim, bala e assim por diante. Mude o contexto, porque é isso que vai fazer o salto do aprendizado. Só ouvir, só ver não vai fazer diferença, porque você precisa fazer o código, você tem que internalizar esse código. E uma coisa que eu estava esquecendo era checar se os códigos estão limpos. Então, brevemente aqui, vou dar uma olhada, tudo parece bom. Aqui, sem linhas à toa, tipo essa daqui, ó. Para que isso? Tira. Ali tá beleza, beleza. Essa daqui, ó, tira e acabou. Agora o seu código está bonito. Se por um acaso tivesse aquele problema de ter clicado 2 vezes onde não devia, você consegue, claro, apagar desde o private até o fecha dele. Cuidado para não selecionar tudo. E aí depois vai no design, arruma o erro e assim por diante. Gente, obrigado por quem ficou até aqui, quem aguentou, né? Faça o seu, pratique. Na dúvida é só me avisar, tá? Um abraço.